Bem, pessoal, 5 sinais de entupimento da carótida que é muito negligenciado. Eu tenho aqui muito vídeo falando sobre estenose de carótida, AVC, uma série de aspectos. Só que as pessoas às vezes não percebem que existem sinais e sintomas que são dados antes de você ter um problema sério na sua carótida obstruída, né? O primeiro sinal, um dos mais importantes, são os ataques isquêmico transitor motor. Como assim, Júlio? Você está fazendo uma coisa e de repente seu braço para de movimentar e você sente aquilo fraco. Às vezes o paciente acha, foi um jeito que eu dei, foi um movimento, eu dormi, acordei assim, mas fique muito atento. Às vezes a carótida obstruída faz com que o sangue não chegue direito na área motora, que é uma que precisa muito de oxigênio, e seu braço para de movimentar. Depois, ou a placa desobstruiu, ou foi um êmbolo que voltou a circular, aquilo volta. Não importa, se você ficou segundos a minutos com seu braço parado e depois voltou, você tem que ir na emergência. É um sinal que você tem um entupimento da carótida. Às vezes esse sintoma pode prever que você vai ter um AVC ali depois de poucas horas ou até poucos dias, né? Por isso que é importante, porque o médico vai avaliar, se for isso, ele vai dar medicação para ajudar o desobstruir ou fazer algum procedimento, né? Segundo sintoma muito comum, a maurose fugaz, que é o que? A pessoa fica cega de um olho e depois aquilo volta. Isso é muito estranho, a pessoa, não, que coisa estranha, e mexe e tal, depois aquilo melhora e ela volta à vida dela e deixa para lá. Não, pode ser uma estenose de carótida, a gente tem umas artérias bem fininhas aqui, que qualquer redução de fluxo pode dar uma fraqueza se for na área motora ou uma piora visual. Então a maurose fugaz é muito comum, não dê bobeira, deixou de enxergar por poucos minutos que seja, mesmo que volte ao normal, tem que fazer o segundo sinal mais comum, né? Terceiro sinal muito comum que a gente vê são alterações sensitivas, né? Júlia, a pessoa pode só perder a sensibilidade e depois voltar e ser um problema relacionado a carótida, sim, o entupimento do vaso, a obstrução parcial, reduz o fluxo, igualzinho que eu falei da maurose fugaz e da parte motora acontece. É um dos terceiros sinais e sintomas mais comuns que às vezes a pessoa negligencia e é o meu corpo, ela para de sentir tudo e depois aquilo volta, né? Quarto aspecto muito comum negligenciado é a alteração de fala. Esse daí é um dos que eu mais vejo meus pacientes têm, que menos dão importância. Fala assim, Júlia, eu estava falando, depois fiquei falando tudo embolado, tive uma dificuldade de fala, a palavra não saía, ou eu não compreendia, eu fiquei meio confuso. A família geralmente fala assim que ele ficou meio confuso, né? Aí passou ali alguns minutos, a gente foi falando, forçando, ele voltou ao normal. Isso é clássico de uma alteração de carótida. Por quê? Carótida deixa de passar o fluxo suficiente. A área da linguagem é uma das mais a gente utiliza, tanto a compreensão da linguagem como a expressão. E isso é uma afasia, pode ser uma afasia de expressão, que é de falar, ou de compreensão, que é de entender, relacionado a uma estenose da carótida. Por isso que é muito importante você ficar atento a esse sinal e sintoma. O quinto sinal e sintoma, que eu tenho muito vídeo aqui falando, né, é o apagão, o famoso apagão. Muitos descrevem isso, né, como assim, Júlia, eu fiquei confuso, não sabia onde eu estava, não sabia onde eu era, é como se eu estivesse indo para algum lugar, não soubesse, né. Existe uma entidade, uma doença, que eu tenho muito vídeo aqui falando, né, que você faz toda a investigação e não encontra obstrução, não encontra nada, né. Eu digo ao meu paciente que é como se fosse aquilo, contra o alt-del que seu cérebro dá, por estresse, por uma série de coisas, né. Mas se você teve esse apagão, essa alteração de memória, e você realmente tem que procurar ajuda, porque muitos desses apagões são relacionados, sim, à área da memória da gente, precisa muito sangue. Então, se você tem uma estenose no vaso na carótida, que o sangue não chega direito, você pode, sim, dar esses apagões. Esses apagões são clássicos de paciente que tem estenose da carótida, o médico vai fazer toda a investigação, tá bom? Não dê bobeira com isso, que pode salvar sua vida. Espero que tenha ajudado. Se você descobre, desobstrui, tem remédio que evita ter coágulo, uma série de coisas. Uma vez que o AVC foi dado déficit definitivo, é mais difícil voltar. Pode voltar, mas é mais difícil. Espero que tenha ajudado. Abraço.